E ele sabe de algumas. Um camarada sucumbiu despedaçado por uma mina, mesmo à frente dos seus olhos. Mário costuma dizer que lhe aconteceu de tudo. Só não morreu. Oh, Mário, e a mensagem que levavam era mesmo esta, atirar a matar? Bom dia. Bom dia. Não era, mas devia ser. E eu devia ser. Antes de responder à pergunta, eu vou fazer aqui um pequeno. O António tem razão, a história está por contar. Mas não sou tão pessimista como isso. Eu estou minimamente ligado à APVG, que é a Associação Portuguesa dos Veteranos da Guerra, que tem sede em Braga. E em novembro foram realizadas as segundas jornadas médicas de stress, centrada no stress de guerra. E aí foi gente de muita qualidade falar sobre stress de guerra. E em Braga há uma equipa muito forte de psicólogos, que eu destaco, a doutora Ângela e a doutora Graça, que conheço pessoalmente. Que ajudam e estão a trabalhar seriamente nisso. O Mário, por exemplo, é daqueles que ainda acorda de noite assustado a pensar no que viveu. Sou. Mas, como eu ia dizer, eu tive a oportunidade de intervir nessas jornadas e disse que nós, os ex-veteranos, ex-combatentes, estamos em boas mãos. Porque elas estão agora, ainda vai a tempo, já vai um bocado tarde, mas estão a tratar disso. Falou, o Sr. António tinha stress, o António também é o que falou. O stress é uma doença subjetiva. Toda a gente tem stress. E eu disse nessa altura... concretamente o stress de guerra. O stress de guerra, exatamente. O stress de guerra. O que não tem é cura. Pode haver muitas jornadas médicas, pode haver muita... Não tem cura. Quem a tem que se habituar a viver com ela. Tem que tentar controlar, não é? Aliás, o que é certo é que o António, quem estiver mais perto é que tem que aguentar também. Mas como é que o Mário controla essas suas emoções? A chorar às vezes. Mas controla-se, acaba-se por controlar. Oh, Mário, não havia... Sempre que se fala nisto, como disse o António ao telefone, somos assolados de um nervosismo muito grande. Mas, e Mário, às vezes havia... embarga a voz. Não é? Naquele tempo, quando se tinha 18 anos, 19 anos, 20 anos, não havia alternativa. Ou se fugia do país, ou se fugia, ou se ia, não é? E nós naquela altura já éramos jovens, mas já tínhamos um sentido patriótico. Porque já, antes de mim foram outros, o António foi mas antes os que de mim. foram normalmente de boa vontade? Eu falo por mim e por aqueles que foram comigo, que eu convivi muito mais com os pequenos, digamos assim, com os soldados, que eu era forrego, pouco mais era que soldado. Que eram os... Carne para canhão. O ar macho, como nós dizíamos na altura. Os forreiros e os soldados têm muito respeito pelos oficiais. Iam à frente? Ou ficavam no quartel. Exatamente. Mais vezes, ocasiões em que iam, mas normalmente... Não, estou a falar dos soldados. Os soldados lá à frente. Os mais graduados, sim, normalmente... os soldados é que eram carne para canhão. Havia, por exemplo, o capitão só saía quando eram operações a nível de companhia, o alferes às vezes... estavam mais ligados ao comando. Mas aquilo que a gente está a perguntar perguntar é se, com aquela idade, porque o jovem, se vai para a obrigação patriótica, se sente realmente que é o seu dever defender a pátria. Por aquilo que me diz respeito, é. Sim, mas a questão é esta. Toda a nossa... Eu sei do que estou a falar, não é? Porque somos da mesma idade e foi por sorte. Eu nunca iria, porque eu iria fugir. Se não se desse 74, a minha mãe tinha previsto que iria pôr do outro lado da fronteira. Porque era só o que faltava. Eu não iria matar ninguém. Agora é assim. Nós éramos educados, todo o ensino era dirigido para aquele objetivo. Eu sabia que depois de acabar o curso, que eu nunca fui um estudante brilhante, mas ainda antes de ir para a tropa ainda trabalhei. Cortavam-nos as pernas. Mas sabia que quando acabasse o curso que ia para as Caldas da Rainha, ia ter ao curso de agentes milicianos e depois... Exatamente. Portanto, mas apesar de tudo, apesar de saber que aquele era o objetivo, é de ânimo, vai convicto de que tinha que defender a pátria. Eu fui com uma certa ansiedade, muito expectante e quando lá cheguei fiquei um bocado surpreendido. A pergunta que fez ao António, se íamos preparados. Não íamos preparados. No tempo em que eu fui em 70, embarquei no dia 25 de Abril, curiosamente, 25 de Abril, no Veracruz. Curioso isso. Em 70 já tínhamos tropas chamadas tropas especiais que iam com alguma preparação. Os comandos, os paraquedistas, os fuzileiros, já tinham alguma preparação. Mas ninguém está à espera de ver morrer ali um camarada, nem ter que matar alguém. Nem de longe, não passa pela cabeça de ninguém. Eu, por exemplo, a minha companhia, a companhia que eu pertencia... Então não passa, quando sai para uma guerra é para matar. Mas está-se sempre à espera de que isso não aconteça. Mas não, é para matar, mas não se pensa morrer. Pois.
Em algum momento, durante aqueles 2 anos, até porque o desenvolvimento do plano do quadro de guerra já estava muito próximo do que seria em 74, em algum momento questionou o que é que eu estou aqui a fazer? Muitas, será que isto é justo? Muitas, cá muitas, está. Era aí que eu queria chegar. Mas não tinha quem me desse a resposta, nem havia quem a desse. Nem tinha saída. Não havia interessados em resolver. Eu muitas vezes em conversa com os outros furrieiros e com alguns graduados, assim, alferes, eu disse, eu e outros camaradas meus, eu disse, vocês entreguem a guerra aos furrieiros e nós acabamos com a guerra. Mas os piores momentos é quando se vê um camarada a morrer? Principalmente quando faltam 10 dias para acabar a comissão. Foi o meu caso. 10 dias? 10 dias. Conta-se em 2 palavras. Nossa companhia, estávamos no fim, nós já viemos de avião. Por isso tínhamos que embarcar as bagagens pesadas antecipadamente para virem, quando nós chegássemos, ela cá estar. Tinha que vir uma secção para Nova Freixo, que era a cidade mais próxima com pista para os aviões, e tinha que ir uma secção para o Candulo, que era a chamada Picada da Morte. E estava eu e o Furriel Figueiredo, éramos os 2 furrieiros que estávamos à bica, que era para sair. E botámos à sorte quem ia para um lado e quem ia para o outro. Quem fosse para a Picada da Morte levava os detectores de minas, que só havia 2 no batalhão. Aqueles detectores que se vê. E Picada da Morte só por causa das minas, é? Por causa das minas, exatamente. Já era essencialmente, tivemos algumas emboscadas, mas essencialmente o nosso Mas mal... foi numa mina que morreu esse seu colega 10 Foi dias numa mina antes. anticarro. Aliás, a maior parte dos estropiados de guerra são por causa das minas. Eu tive a sorte de ir ao ar 2 vezes. E tive a sorte de ser o único que ia nessas 2 viaturas que não tive um ferimento, caiu um caixote de medicamentos. Mas o que ainda chegou a ser dado como morto para alguns dos seus já amigos foi cá. na altura do 14 de abril de 1972, quando viemos trazer. E era essa a história que eu estava a contar. Portanto, a mim calhou-me ir a Nova Freixo, tive que me sujeitar às picas, umas barras de ferro, aquelas barras que se utilizam nas obras, né? Para picar, onde ouvíssemos um som diferente do ferro picar na terra, havia qualquer coisa de estranho que poderiam ser minas, não é? O trotil Até era se picasse numa mina com a tal barra de ferro... Não era muito fácil, porque tinha que ser picada no próprio detonador e com uma certa pressão. Aquilo só arrebentava. Quem tinha mais pontaria? Felizmente isso nunca aconteceu. Pronto, eu de manhã arranco para Nova Freixo, correu tudo bem. Tivemos um contratempo em Nova Freixo, outros tais contratempos que acontecem e que não deviam acontecer. Um senhor de oficial dia, não tenho presente se era capitão, se era tenente. Nós andamos quase 500 km para levar as malas a Nova Freixo, em picada de terra, todos sujos, como é normal, é fácil de perceber. E enquanto os soldados foram descarregar as malas dos caminhões para o comboio, eu tive que andar a desenvolver as demais necessárias para me ir embora. Sou chamado para o oficial de dia e qual é o meu espanto quando ele me diz: o senhor tem que se apresentar amanhã de manhã com os seus homens devidamente uniformizados, barbeados, penteados e lavados. Isto a meio da tarde. E eu pus-me a pensar, se calhar não é para mim. Eles acabaram de descarregar e disseram: meus amigos, passa-se isto assim. Ali o maior quer que isto... vamos dormir à picada, ou amanhã de manhã temos que tomar banho. Ansiosos por tomar banho estávamos nós, estávamos todos sujos e cansados. Nesse dia já não tomamos banho. O que é que aconteceu? Amanhã, barbear, fazer a barba. Tínhamos 24 meses de comissão. Estávamos ansiosos para voltar para trás, porque quanto mais depressa voltássemos, menos probabilidades havia de acontecer, porque eles... A nossa sorte é que eles eram os terroristas, digamos assim, eram demasiado burros, né? Mas tinham alguma intuição. A nossa sorte era essa. Tinham alguma intuição para nos deixar passar e no regresso fazer... Pronto, eles foram unânimes. Vamos embora, Furriel. Não queremos saber nada. E cheguei lá à secretaria, carimbei a guia de marcha, saímos. O capitão ainda hoje deve estar à nossa espera para nos ver devidamente uniformizados. Mas deixe-me só receber... Não, mas foi aí que teve o acidente, não foi? No regresso. No regresso, exatamente. Mas no regresso já depois Sim, de... mas era aí que estávamos a chegar por causa de ter sido dado como morto. E depois, entretanto, é natural que a gente foi quando cheguei à metrópole. Isso aconteceu em 14 de abril. A minha companhia... Mas o acidente foi numa mina, foi? Numa mina, exatamente. Pronto. Onde eu vinha juntamente, no carro imediatamente exatamente. anterior morre outro que não o Mário, mas o Mário é que é dado como morto, é? Aqui os amigos que já tinham vindo, vizinhos da rua. Quando eu cheguei, afinal, como é? Foi o Gomes, Manuel Gomes, que era Furriel mecânico. Os seus familiares choraram a sua morte? Felizmente a minha mãe não soube.
dessa situação. Só souberam. Mas que muitas vezes ficavam de luto enquanto os filhos não regressassem a casa. Sempre teve esperança que eu iria. É verdade. Alfredo Joaquim, outro senhor que quer entrar na nossa conversa. Olá, Alfredo. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Alfredo. O que é que nos quer contar da sua experiência? Bom dia, Cristina. Bom dia, Manuel Luís. É um prazer dia. falar convosco mais uma vez. Já tenho falado com vocês. Por outros motivos, mas agora estamos a falar da guerra colonial. Quero também saudar estes dois amigos que estão pela coragem de terem ido aí ao vosso programa. Gostaria de os ver numa outra situação. E principalmente esse amigo que é marinheiro, eu costumo dizer filho da escola. Eu não sou da escola dele, sou mais marreta, como ele sabe que se falava na Marinha, fui fuzileiro e estive em Angola na companhia número 6 de fuzileiros. Creio que a guerra colonial deixou marcas, sequelas, milhares de portugueses. Eu sou uma dessas pessoas, embora infelizmente há pessoas em pior situação do que eu. Eu vi muitos camaradas meus que realmente ficaram completamente, ficaram feridos. E tive também, foi uma pessoa que tive internado no hospital de Luanda, porque tive um acidente, tive que ir evacuado para Lisboa, e de facto a guerra colonial pedia aos responsáveis que não se esquecessem daqueles que muito sofreram. Gostaria de procurar fazer uma pergunta. Eles sabem sobre a guerra colonial. Há muitas pessoas a sofrerem, porque agora há muitos camaradas nossos que vão para a Bósnia, para vários lados, deixa lá que se corra bem e é lá as suas famílias. Fico feliz com isso, mas nós éramos obrigados. Nós éramos, como o Manelo disse, carne para canhão. E não haja dúvidas que eu sou daquelas pessoas que digam, sabia que quando descobriu Angola, quando descobriu já havia africanos. Eu custa-me dizer a palavra turras. De facto, era o nome que se aplicava. Eram africanos que defendiam aquilo que era deles e nós éramos intrusos metidos lá. E mais uma prova que deveríamos ter o reconhecimento dos governantes, por aqueles que sofrem, por aqueles que de facto têm o síndrome da guerra colonial. Por cada caso é um caso, há indivíduos mais resistentes uns do que os outros. E eu digo-lhe honestamente, fiquei feliz que se desse o 25 de Abril, depois eu vim evacuado para Luanda, e estive em Luanda, e de Luanda vim para o Hospital da Marinha, e depois estava em casa, e quando saiu o 25 de Abril, interromperam umas férias e ainda fui participar no 25 de Abril em Lisboa. Digo-lhe honestamente, e fiquei feliz que isso acabasse, porque mais mães ficariam sem filhos, mais filhos ficariam sem pais. Todas as guerras são injustas. Um beijinho para si, muito obrigada por ter participado também na nossa conversa e até à próxima. Muito obrigada. Um beijinho para a Cristina, felicidade. Obrigado. Diga, Marco. Eu ia dizer, quando falei com os oficiais, que não eu falei do capitão, o meu capitão pode servir de exemplo para muitos. O capitão era o capitão da minha companhia. Se ele me está a ver, mando-lhe um abraço. O capitão Rui Rodrigues esteve no 25 de Abril, no aeroporto. Ele era o capitão mais antigo da companhia, como tal, calhava-lhe a CCS, que era a Companhia de Comando de Serviços, que ficava ali só. E ele não. Como havia um miliciano na companhia, numa outra companhia, ele trocou com ele para estar. E num dos encontros que tivemos ultimamente, ele teve a coragem de dizer que a sorte dele é que tinha bons ferroeiros. Mas eu adiantei-lhe, a sorte dele é que tinha bons soldados. O melhor de tudo são os soldados. Claro. Que eram os que estavam... Porque são aqueles que andam lá sem negar nada a ninguém. Nunca negavam. E esses é que são os heróis. O Mário pediu-nos o favor de mostrar... Eu queria pedir um favor. Nas minhas passagens pela APVG, descobri essa fotografia lá. Ninguém sabe quem a mandou para lá. Eu tenho aí os nomes de alguns camaradas que lembro, que estão aí na fotografia, outros não lembro o nome, lembro-me deles, mas não lembro o nome. Eu queria pedir é que quem a mandou para a associação que se identifique. Porque eu não vejo desses que já falei com alguns que estão e nenhum deles. Ninguém sabe quem é que tirou. Eu posso dizer os nomes. É o Forrel Lourenço, que é de Lisboa, o Forrel Figueiredo, que é de Tomar, o Cabo Capela, que é de Vila do Conde, o Vila Pouca, que só o conheço da localidade, o Cabo Caetano, que é de Irmesinde, que é um rapaz que tem muitas dificuldades na vida, sou eu, e o Silva, que é de Faf. Então, os nomes por que eu acaso, recordo. enviou os esta que virem a fotografia que identifiquem, quem for, que diga quem é, porque na associação perguntaram-me e eu só descobri quando olhei para o meio e vi o Cabo Capela, que
que me saltou logo à Mário vista. e António, muito obrigada pela vossa... Diga, tem que ser curtinho, António. Só curtinho, só queria aqui prestar uma grande homenagem a milhares de mulheres deste país que durante a guerra colonial ajudaram a manter elevado o moral de muitos soldados e de muitos marinheiros nas três frentes de guerra, como madrinhas de guerra. Exatamente, aliás, era muito curiosa a figura da madrinha de guerra. Madrinha de guerra, muitas vezes, madrinha de vários soldados e que mantinha o moral elevado através das cartas, através dos aerogramas que chegavam ao ultramar. Muito obrigado. Portanto, sintam-se estes nossos convidados homenageados em nome de todos aqueles que foram obrigados a cumprir o serviço militar porque acreditavam que assim defendiam realmente a nossa pátria. Hoje sentem-se injustiçados. O lema do Para que batalhão. a terra não se esqueça. Obrigado, Mário. Para oferecer. Obrigada. Muito obrigada.